E aí pessoal, professor Vitor aqui falando. Então vamos entender hoje qual a diferença, entre quando nós temos um sujeito indeterminado e nós temos um sujeito que está determinado, mas é a voz passiva sintética. E às vezes pode haver confusão nisso aí. Então, por exemplo, na oração, estuda-se muito na escola, tá? Se nós analisarmos, não há nenhum sujeito, nenhuma possibilidade aqui de sujeito, porque não há nenhum ser que vá agir, tá certo? Nessa oração. E veja que vai prevalecer a regra do sujeito indeterminado, que é quando nós não sabemos, tá certo? Ou quando nós não queremos identificar ou generalizamos o sujeito. Então, quem que estuda-se muito na escola? Ou eu não sei, ou então todos aí que estudam muito, tá? Vive-se bem no Brasil? É o mesmo caso. Não tem ninguém aqui que vá agir nesse caso. Nós generalizamos ou então não conhecemos quem pratica a ação. É diferente da voz passiva sintética, em que nós vamos ter termos, tá certo? Que vão funcionar como sujeito, no caso não um sujeito agente, mas um sujeito paciente. Em vendem-se casas, o pessoal pensa que esse casas pode ser um complemento, um objeto, mas não. Em vende-se casas, esse é um sujeito paciente, tá certo? Porque nós podemos transpor facilmente para a voz passiva analítica em casas são vendidas. Então a gente pergunta o que são vendidas? Casas, sujeito. Se é sujeito aqui, na voz passiva analítica, será sujeito na voz passiva sintética também. Consertam-se carros, a mesma coisa. Carros é sujeito porque em carros são consertados, carros é sujeito. Então, na voz passiva sintética também. Ah, e não esqueça, se o termo estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o termo estiver no singular, o verbo vai para o singular. Valeu?